Salve, salve, meus queridos, paz e bem para todos vocês. Professor Marcão chegando aqui para mais um vídeo de história. Pois é, mais um vídeo de história para a gente conhecer um tema, um assunto, porque afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço. E hoje, um tema bastante polêmico, mas vale a pena para a gente conversar, para a gente entender a realidade, conhecer como de fato é, sem narrativa, mas do jeito que o fato é. Tá preparado? Se escutar uns barulhos aí, são uns cachorros latindo por aqui, passarinho piando, mas tamo junto, vamos lá? Fica comigo porque o assunto é bom, ó. Bom, o assunto de hoje parte da seguinte pergunta: a Igreja Católica apoiou a escravidão? Você já deve ter ouvido, não como pergunta, mas como a afirmação, às vezes na sala de aula, né? Lá na escola, na faculdade, a ideia de que a Igreja Católica apoiou a escravização de pessoas. Bom, vamos lá então. A Igreja Católica apoiou a escravidão, Marcão? Não, é claro que não, minha Nossa Senhora. Claro que a Igreja Católica não apoiou a escravidão. Então, da onde é que vem essa ideia? De onde é que vem essa narrativa de que a igreja teria apoiado a escravidão? Sobretudo que a igreja teria apoiado a escravidão dos indígenas, a escravidão dos africanos. De onde é que vem essa ideia? Bom, ela vem de dois lugares, tá? Dois lugares. Ou da ignorância ou da má vontade. Da ignorância de desconhecer as fontes, de pesquisar nas fontes primárias, ou seja, naquele lugar que é de direito, onde existe a informação de fato. Então, ignorância, desconhecimento. Ou então má vontade, porque a gente sabe que existe uma grande má vontade com a Igreja Católica, isso é fato. Isso é fato. Existe uma grande má vontade em relação à Igreja Católica, sobretudo depois do Iluminismo, que deu uma demonizada na Idade Média e também na Igreja Católica, meio que dando um estigma para a Igreja Católica de que ela foi a responsável pela obscuridade, ela foi a responsável pelas trevas daquele período medieval. Que a gente sabe que não é bem assim. Se a gente pesquisar historiadores sérios, sobretudo especialistas medievais, como Regine Pernod, Jacques de Goff, a gente vai ver que não é bem assim. A Igreja sustentou a civilização ocidental na Idade Média. Isso vai ser assunto para um outro vídeo. Mas por causa da ignorância e da má vontade, cria-se então uma narrativa fora de contexto das palavras de um Papa. Fica aqui comigo que você vai saber de quem que eu estou falando. Vamos lá? Presta bem atenção. Uma bula papal é um documento, é um decreto onde o Papa está orientando os católicos a respeito de alguma coisa da fé. A bula do Papa Nicolau V, a bula Dum Diversas, que foi publicada em 1452. Olha bem o número aqui, ó, o ano, 1452. No ano 1452 ainda não existia colonização da América. Não existia. No ano 1452, nem Portugal nem Espanha escravizavam nem nativos e nem africanos. Portanto, o Papa Nicolau V não está versando sobre esse tema. Na bula papal Dum Diversas, o que o Papa Nicolau V está falando? Ele está aprovando que os portugueses façam guerra contra os sarracenos, os muçulmanos do norte da África, que já há muito tempo atacavam, guerreavam e escravizavam cristãos pelo mar Mediterrâneo, na costa europeia e também na própria Península Ibérica. Portanto, o Papa estava autorizando que os portugueses fizessem guerra contra os muçulmanos naquele lugar. Portanto, o Papa Nicolau V ele estava aprovando uma reação contra os sarracenos, num princípio que era legitimado para aquela época, um princípio legítimo para aquele contexto de época, chamado princípio de guerra justa. Como havia ataques, como havia, vamos falar assim, o conflito por parte dos muçulmanos, por parte dos sarracenos, então era plenamente justificável para defender a segurança das cidades portuguesas fazer guerra contra eles. Vou ler um trechinho para você aqui da fala do Papa Nicolau V. Ele não está tratando de escravidão, preste atenção. Ele não está falando assim, ó, escravize nativos, escravize africanos. Não, não, não. Presta atenção. Olha o Papa Nicolau V dizendo:
nós lhe concedemos por estes presentes documentos, com nossa autoridade apostólica, plena e livre permissão de invadir, de buscar, capturar e subjugar os sarracenos e pagãos e quaisquer outros incrédulos e inimigos de Cristo. Ele está falando isso dentro desse contexto da guerra, do ataque e do contra-ataque. E ele completa, e reduzir suas pessoas à escravidão. Ele está falando com relação a esta guerra. Preste atenção, ele não está tratando de escravidão propriamente dita. Não podemos fazer uma análise superficial, não podemos tirar do contexto, senão a gente acaba fazendo um juízo de valor equivocado, porque aquele contexto de guerra acabava dando a justificativa de uma guerra justa contra os muçulmanos. Portanto, a igreja, na bula Dum Diversas, ela não apoia a escravidão, não apoia. Inúmeros santos da igreja, inúmeros padres da igreja pregaram contra a escravidão. Santo Agostinho, São João Crisóstomo, eles falavam que ter escravos era a mesma coisa que querer possuir para si Deus, ou seja, um pecado. Santo Tomás de Aquino, na Idade Média, lá no século XIII, afirmava que a escravidão era uma lei antinatural. Quem fala que a igreja aprovava a escravidão desconhece que a igreja teve um papa. Um papa, lá no século III, se eu não me engano, o Papa Calixto I, que foi escravo, que tinha sido escravo. Portanto, uma narrativa superficial e equivocada acaba difundindo uma falácia, uma ideia. A igreja não era favorável à escravidão. Ah, Marcão, mas tem mais coisas aí. Eu já ouvi falar que a igreja dizia que os negros, que os escravos não tinham alma. Então fica por aqui que você vai ter a resposta, vai saber se é verdade isso, tá? Vamos lá. Que disparate é esse? Falar que a igreja afirmava que os negros não tinham alma, que os africanos não tinham alma. Inúmeros santos da igreja católica eram africanos. Como é que santo pode não ter alma? Minha nossa, que imbecilidade. Santo Antão, São Clemente de Alexandria, Santo Agostinho, Santa Baquita, mais moderna, todos africanos. Como é que a igreja vai dizer que o negro não tem alma? Que ideia mais imbecil. Isso é coisa de quem não tem conhecimento algum sobre o que diz a fé católica. Aí pega o texto, tira do contexto e produz uma narrativa, uma falácia que foi se perpetuando. Porque pensa comigo, se o negro não tem alma, se o escravo não tinha alma, para que então que a igreja ia pedir para os padres batizarem os escravos? Se os escravos, se os negros não tinham alma, para que então que a igreja ia insistir com os donos de escravos para que eles não privassem os escravos, os seus escravos, né, de participarem dos sacramentos da igreja? Pensa bem, como é que a igreja vai apoiar um trem desse? Tá vendo como você desmorona a coisa? São Tomás de Aquino, lá no século XIII, que falava que a escravidão é um ato antinatural para o homem, influenciou todos os papas posteriores, seja ali no século XIV e XV, e também os papas do século XVI, do período das grandes navegações e colonização, da colonização da América. Os papas daquela época se opuseram à escravidão. É fato. Nós temos vários documentos papais que falam, que atestam a contrariedade da igreja em relação à escravidão, ou seja, de que a fé católica não pode aceitar a escravidão, de que ela é contra. Por exemplo, a bula Sicut Dudum, do Papa Eugênio IV, de 1435, as bulas Veritas Ipsa e Sublimes Deos, do Papa Paulo III, de 1537, o mesmo Papa que aprovou os jesuítas, a bula Cum Sicut, do Papa Gregório XVI, de 1591, a bula Comissum Nobis, do Papa Urbano VIII, de 1639, todos eles falando contra a escravidão. Veja, um trechinho daquilo que diz a Comissum Nobis. Ele afirmava, o texto afirmava que aqueles que reduzissem outros à escravidão estavam sujeitos à excomunhão. Como é que a igreja podia apoiar o ato da escravidão?
Aí você vai falar para mim assim, mas a igreja não fazia vistas grossas? Não passava o pano para a escravidão? Claro que não. A igreja dizia que não era permitido capturar à força ou enganar os negros e outros nativos. A igreja falava que não era permitido comprar, vender ou fazer contratos a respeito de negros e outros nativos que não tivessem causado danos a ninguém, feitos cativos pela força. Não podia-se escravizar ninguém. Isso faz parte de um documento da Congregação do Santo Ofício, a Inquisição Romana, datada do dia 20 de março de 1686. Portanto, como é que a escravidão podia ser algo aprovado pela Igreja Católica? Agora, você não pode deixar de entender que existia todo um contexto por trás. A Igreja Católica não era mais a mesma influenciadora da cultura e do mundo como ela era na Idade Média. A cristandade. Porque quando a sociedade europeia, a partir da formação das monarquias nacionais, foi cortando, vamos falar assim, o cordão umbilical com a fé, afastando a igreja dos assuntos da sociedade e do Estado, caminhando, vamos falar assim, o Estado e a sociedade caminhando pelas próprias pernas, ela foi abrindo mão de aceitar toda a orientação que a igreja sempre lhe deu. E aí, como a escravidão fazia parte de um contexto muito mais amplo, né? Ela durou todo esse tempo na América porque a escravidão ela servia a interesses mercantilistas. A escravidão, no período colonial e depois no período imperial, ela servia aos interesses daqueles que ganhavam com a escravidão. E a igreja, ela pregava contra. Mas a igreja não é o Estado nessa época. Ela já não tem a mesma influência sobre a coroa portuguesa ou sobre a coroa espanhola. Ela tem influência sobre as congregações religiosas que vinham para a América, mas ela não tinha força política para proibir essas coroas de aceitarem a escravidão. Mas ela pregava contra. Ela sempre se manifestou contrária à escravidão. Uma pena que o Estado, aqueles que governavam, preferiram ouvir os interesses econômicos do que propriamente aquilo que a fé católica pregava para aqueles homens. Portanto, a igreja nunca apoiou a escravidão. Espero ter respondido a sua dúvida e fica ligado, porque logo logo tem mais um vídeo bom chegando aqui e eu garanto para você, o próximo vídeo é polêmico. Não deixe de ficar aqui com a gente. E se você quiser saber mais coisas, se tiver mais interesses sobre esse tema que a gente tratou aqui, sobre a igreja e a escravidão, deixa uma mensagem em inbox que eu vou ter o maior prazer de indicar alguns livros, alguns textos que vão ajudar você a desmistificar essa falácia. Valeu? Um abraço, fique com Deus, conhecimento não ocupa espaço. Até mais, tchau, tchau!